tem pessoas que hoje ele quer ser médico. Aí daqui a um mês ele mudou de ideia, ele quer ser engenheiro ferroviário. Daqui a um mês ele não quer mais ser engenheiro ferroviário, ele quer ser veterinário. Aí depois acontece uma iluminação nele, ele quer fazer ação social lá nas regiões ribeirinhas da Amazônia. Ou seja, ele não foca no objetivo definido e nem numa decisão definida. E isso aí faz com que a maioria dos seres humanos, 95% dos seres humanos, não consigam concretizar os seus objetivos. Existe um estudo que apenas 5% dos seres humanos da humanidade conseguem concretizar realmente os objetivos que desejam. E um dos principais motivos é esse que eu estou falando, a questão de definir o objetivo e ir até o fim. Quando eu fui chegando no final do ensino do segundo grau, né, que é da minha época, que hoje é o ensino médio de vocês, eu decidi por engenharia civil. Então eu gostava muito de matemática, eu fiquei em dúvida e eu pensei, não, eu vou escolher engenharia porque eu gosto de dar aula. Então com engenharia eu posso dar aula e posso trabalhar como engenheiro. Então assim eu sempre vou ter uma ampliação das áreas que eu posso atuar. Quando eu entrei, então o que aconteceu? Eu peguei e coloquei esse objetivo, eu demorei e foquei nesse objetivo e comecei a estudar. Quando eu entrei na UFPA, no primeiro ano, eu fiquei pensando no meu objetivo definido. E ali eu decidi que um dia eu seria professora de universidade e eu seria professora da UFPA. Então o que eu fiz quando eu tomei essa decisão? Eu me visualizava dando aula e eu comecei a me preparar para concorrer aos principais mestrados no país. Na época não tinha mestrado na UFPA. Eu estudei na década de 90, praticamente não tinha mestrado aqui no Pará nas áreas de engenharia. Eu acho que se tinha, devia ser elétrica, mas praticamente não tinha. Hoje nós temos muitos. Então eu comecei a visualizar e me organizar. E o que aconteceu? Logo no final do segundo ano, eu já tinha notas, digamos, CR maior que 9, meu CR era 9.4. Digamos, eu focava tanto que eu me sobressaí em termos de disciplinas. E na nossa época, as pessoas não tinham bolsa como na época de vocês, que hoje tem bolsa vulnerabilidade, hoje você tem as cotas. Então pensem no seguinte, pessoal, vocês podem falar assim, não, mas a Salete, ela tirava notão porque ela tinha condições. Não. Se eu falar para vocês, a minha família era uma família onde o pai abandonou, a mamãe tinha 4 filhos, onde a gente morava, para quem vocês que são daqui de Belém, sabe aquela região do Barreiro? Quando eu era criança ali era só ponte. A gente morava numa casa que embaixo passava água. Às vezes de manhã quando eu acordava, quando eu era criança, todo dia passava uma jiboia no rio. Ela passava, ia e voltava, todos os dias. E quando eu fui, assim, o nosso sonho era tão forte de fazer a universidade, a gente estudava, eu estudei uma parte da infância num colégio com bolsa, no bairro que eu morava, um colégio muito simples, e depois na escola estadual, que é uma escola que fica na Alferes Costas, que o nome é Graziela Moura Ribeiro, uma escola estadual. E aí a minha mente era tão forte que eu ia estudar na universidade, que os caminhos eles apareceram. Ou seja, um tio meu, esposo da minha tia, falou que ia pagar os estudos para a gente poder passar no vestibular. Porque o que acontece? Como é que você muda a sua mente? Primeiro você começa a pensar. Isso não vai logo pro teu inconsciente, mas tu tem que começar a pensar. Essa decisão que tu tomas, ela tem que ser aliada com a fé, né? Então assim, muitos acreditam em Deus, outros não, mas você acredita em alguma coisa, você acredita em você acredita em algo. Então você vai aliar a sua decisão com a fé, ela tem que estar junto com a fé, você tem que acreditar. E quando você começa a pensar naquilo todo dia, se possível escreva todo dia e todo dia e todo dia, aquilo vai impregnar na sua mente de tal forma que acontece algo que para muitos não é explicado e que as pessoas vão aparecer para te ajudar.
Então apareceu esse tio. E ele me ajudou meus irmãos e eu passei no vestibular. Meu curso era integral. Muitas vezes eu ia para a universidade, não tinha restaurante universitário. Eu ia só com café da manhã, não almoçava, passava o dia inteiro na UFPA, pessoal. À noite eu voltava, às vezes eu ainda dava aula particular, porque eu dava aula de física e matemática para poder pagar o meu ônibus e ajudar em casa. E eu era a filha mais velha. Então, quando eu estava na universidade, mesmo não tendo almoço, sabendo o que eu fazia? Eu não focava naquilo, eu não pensava naquele problema. Então, para vocês verem que isso tem a ver com a mente, eu não focava naquele problema, eu tinha muita fé em Deus, fé em mim, na minha capacidade, eu estudava muito e eu comecei a me sobressair. Então, muitas vezes, eu dava aula para colega que fazia civil, que tinha mais condições, e esse colega pagava a minha hora para eu poder dar aula para ele, e eu ia me virando na universidade. E aí, quando eu coloquei que eu ia um dia ser professora da universidade, pensem, eu vivia abaixo da linha da pobreza, não existia auxílio econômico de lugar nenhum. Era 1991, não existia isso no Brasil, auxílio de hipótese alguma. Então, assim, quando eu peguei, né, comecei a pensar nisso, logo depois abriu um concurso que era para participar das bolsas PET, que era o Programa Especial de Treinamento da Engenharia Civil. Naquela época, quem conseguia a bolsa do PET, o valor da bolsa era 3 salários mínimos. Por quê? Por que era tão alto assim? Porque quase ninguém era bolsista na universidade. Para você ser bolsista, você tinha que se sobressair muito. E aí eu entrei na bolsa do PET. Para vocês terem ideia, o meu sonho era tão forte, essa decisão ela foi tomada com 18 anos e eu trabalhei por ela. Aí então eu ia para congresso, eu ajudava professor, eu ajudava monitorando, eu trabalhava no escritório de projetos que tem lá no Laboratório de Engenharia Civil, né? E quando chegou no último ano de Engenharia Civil, eu me inscrevi em vários mestrados do país. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia de São Carlos, USP, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que na época era a melhor do Brasil de Engenharia Civil. E pessoal, olha o que aconteceu, algo que nunca o reitor fez na história da UFPA. Naquele ano, tinham sobrado bolsas de mestrado que eram destinadas para professores para se capacitarem. E o reitor abriu um edital que era assim: os 10 melhores alunos da UFPA que se formarem, eles vão ganhar essas bolsas que eram destinadas para professores e vão estudar em qualquer mestrado do país que eles quiserem. E eu concorri e eu fui o 6º lugar. Eu escolhi a PUC do Rio. Nessa bolsa a gente recebia um auxílio instalação. Eu fui para o Rio de Janeiro, né? E eu fiz mestrado no Rio de Janeiro. Depois eu fiz doutorado no Rio de Janeiro. E a minha decisão ela era tão forte. Quando eu tinha 24 anos, eu comecei a dar aula de estruturas de madeira na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Aí eu comecei a ajudar mais a minha família. Quando eu vi aqui que alguém falou, poder ajudar a minha família. Alguns colocaram aqui antes, né? Eu acho que 2 pessoas anteriores foi a Ana, o Sebastião falou da questão pessoal dele, mas alguém falou ver minha família feliz. Eu tinha esse objetivo também, mas para eu alcançar ele, eu tinha que ter o principal objetivo definido, que era mudar a minha própria vida, que era mudar as minhas condições para poder ajudar a minha família. E aí eu comecei já a mudar no Rio, e aí depois eu já continuei no doutorado, porque se o meu sonho era dar aula, eu tinha que acabar o doutorado, eu tinha que terminar. E quando eu terminei o doutorado, no mesmo ano que eu acabei, eu passei no concurso da Universidade Federal Fluminense, que é uma das universidades onde os concursos públicos são os mais disputados e mais difíceis assim do país. E eu realizei meu sonho dando aula lá. E aí o meu sonho lá de 18 anos, quando eu vim de transferência, eu realizei. Em 2015 eu vim de transferência, hoje estou na UFPA.